Capítulo 4. Bênção dos centros de energia. Falamos muito sobre luz e informação ou energia e consciência. Agora é hora de ir um pouco mais fundo nesses conceitos para explicar como funciona a próxima meditação. Como você já entendeu, tudo em nosso universo é feito de ou emite luz e informação ou energia e consciência, que são outras maneiras de descrever a energia eletromagnética. De fato, esses elementos são tão intimamente combinados que é impossível separá-los. Olhe à sua volta, mesmo que não veja nada além de matéria, objetos, coisas, pessoas ou lugares, há também um mar de infinitas frequências invisíveis transmitindo informação codificada. Isso significa não só que seu corpo é feito de luz e informação, de energia e consciência, mas também que você, como ser consciente com um corpo, é feito de luz gravitacionalmente organizada, cheia de informação e envia e recebe continuamente várias frequências, todas transmitindo diferentes sinais, como um rádio ou telefone celular. Toda frequência, claro, transmite informação. Pense um pouco nas ondas de rádio. Há ondas de rádio se movendo pela sala onde você está agora. Se você ligar um rádio, consegue sintonizá-lo em um comprimento de onda específico ou sinal, e um pequeno transdutor no rádio vai captar o sinal e transformá-lo em som que você pode ouvir e entender, como sua música favorita, notícias ou até um comercial. Só porque você não consegue ver as ondas de rádio no ar, não significa que não estejam lá, transportando informação distinta em uma frequência específica o tempo todo. Se você mudar a frequência 1 grau e sintonizar em outra estação, uma mensagem diferente será transmitida nesse comprimento de onda. Dê uma olhada na figura 4.1a que aparece agora para você. Ela mostra todo o espectro de luz e todas as frequências eletromagnéticas que conhecemos. O espectro de luz visível, no qual percebemos as várias cores presentes no mundo em que vivemos, responde por menos de 1% de todas as frequências de luz que existem. Isso significa que a maioria das frequências estão além da nossa percepção. Portanto, a maior parte da realidade conhecida do universo não pode ser experimentada pelos sentidos. Então, excetuando a capacidade de perceber a luz absorvida ou refletida por objetos e coisas, a verdade é que conseguimos perceber apenas um pequeno espectro de realidade. Há muitas outras informações disponíveis além das que podemos ver com os olhos físicos. Lembre-se, quando me refiro à luz, estou falando sobre toda a luz, incluindo o espectro inteiro de frequências eletromagnéticas, visto e não visto, não só a luz visível. Por exemplo, embora não vejamos os raios-x, eles existem. Sabemos disso porque o ser humano tem a capacidade de criar raios-x e medi-los. De fato, existe um número infinito de frequências dentro do espectro de luz raio-x. Os raios-x são uma frequência mais rápida que a luz visível que enxergamos, portanto, tem mais energia. Como já disse, quanto mais rápida uma frequência, maior a sua energia. Matéria por si só é a mais densa das frequências, porque é a forma mais lenta e mais condensada de luz e informação. Dê uma olhada na figura 4.1b que aparece agora para você. Passe os olhos pela linha horizontal que corre através das colinas e vales das ondas, começando pela letra A e se movendo para B, depois para C. Cada vez que chega à letra seguinte, você percorreu um ciclo completo, chamado de comprimento de onda. Assim, a distância entre as letras A e B é um comprimento de onda. A frequência de uma onda refere-se ao número de comprimentos de onda ou ciclos produzidos em um segundo, sendo medida em hertz. Quanto mais rápida a frequência de onda, mais curto o comprimento de onda. O inverso também é verdadeiro. Quanto mais lenta a frequência, mais longo o comprimento de onda. Por exemplo, a luz da frequência infravermelha tem frequência mais lenta que a luz na faixa de frequência ultravioleta. Assim, os comprimentos de onda da luz infravermelha são mais longos e os comprimentos de onda da luz ultravioleta são mais curtos.
Aqui vai outro exemplo, dessa vez do espectro de luz visível. A cor vermelha tem uma frequência mais lenta, 450 ciclos por segundo, que a cor azul, cerca de 650 ciclos por segundo. Portanto, o comprimento de onda do vermelho é maior que o comprimento de onda do azul. Ao longo da história foram feitas várias tentativas de fotografar e medir os campos de luz. Um exemplo proeminente é a fotografia de Kirlian, descoberta em 1939 pelo eletricista e inventor amador russo Simon Davidovich. Com a técnica, Kirlian conseguiu capturar imagens do campo eletromagnético de objetos vivos e não vivos. Ele descobriu que colocando um filme fotográfico sobre uma placa de metal, posicionando um objeto sobre o filme e aplicando uma corrente de alta voltagem à placa de metal, uma imagem da descarga elétrica entre o objeto e a placa aparecia no filme, como um contorno brilhante de luz em torno do elemento fotografado. Em um dos muitos experimentos, Kirlian fotografou duas folhas aparentemente idênticas, uma de uma planta saudável e outra de uma planta doente. A fotografia da folha da planta saudável exibia um campo de luz forte, enquanto a outra mostrava um brilho muito mais fraco, o que levou Kirlian a crer que a sua técnica fotográfica poderia ser um meio para avaliar a saúde. Hoje, os cientistas debatem a utilidade da fotografia de Kirlian como ferramenta de diagnóstico, mas a pesquisa sobre a técnica continua. Um desdobramento mais recente nesse sentido vem do doutor em biofísica alemão Fritz Albert Popp, que passou mais de 3 décadas estudando biofótons, pequenas partículas de luz de baixa intensidade armazenadas e emitidas por todas as coisas vivas. Em 1996, Popp fundou o Instituto Internacional de Biofísica, uma rede de laboratórios de pesquisa em mais de uma dezena de países que estudam os biofótons. Popp e seus colegas pesquisadores do IIB acreditam que a informação contida nessas partículas de luz armazenadas no DNA se comunicam com extrema eficiência com as células, desempenhando assim um papel vital na regulação do funcionamento do organismo. Os biofótons podem ser detectados por uma câmera extremamente sensível projetada para medir suas emissões. Quanto mais fortes as emissões e mais intenso e coerente o campo de luz, maior a comunicação entre as células e mais saudável o organismo. Para manter a vida e a saúde, nossas células se comunicam entre si, trocando informação vital transmitida em diferentes frequências de luz. Popp descobriu que o contrário também é verdadeiro. Quando não emite o suficiente energia eletromagnética organizada e coerente, a célula adoece. Não consegue compartilhar muito bem informações com outras células, e sem essa troca, não tem aquilo de que precisa. Portanto, a versão mecanicista do funcionamento interno da célula que aprendemos em biologia no ensino médio está ultrapassada. Moléculas carregadas que se atraem e repelem não são responsáveis pelo modo como a célula funciona. A força vital que comanda as células é a energia eletromagnética que elas emitem e recebem. Essa é uma visão vitalista que sustenta a verdade de quem somos. O que tudo isso significa é que somos, literalmente, seres de luz, cada um irradiando força de vida e expressando um campo de luz em torno do corpo, com toda e cada célula se expressando e contribuindo para um campo vital de luz que transmite uma mensagem. Seria seguro dizer que, quanto mais definimos a realidade com nossos sentidos e vivemos a vida como materialistas, focados primariamente no físico e, portanto, quanto mais acionamos a resposta de estresse, mais podemos estar perdendo informação valiosa. Isso porque, quanto mais estreitamos o foco na matéria, nos objetos, coisas, pessoas e lugares no mundo externo, menos somos capazes de sentir outras frequências não visíveis a olho nu. Se não temos consciência destas, elas não existem para nós. Como você já leu e espero, começou a fazer experiências com a meditação do capítulo anterior, é possível sintonizar certas frequências à sua volta, da mesma forma que pode sintonizar um rádio na frequência 107 quando fecha os olhos,
fica sentado e quieto e elimina o ambiente externo, a estática que normalmente o impede de ver as outras frequências, você pode treinar para captar um sinal claro e receber informação dele. Quando faz isso repetidamente, você sintoniza em um novo nível de luz e informação que pode usar para influenciar ou afetar a matéria. Quando faz isso, seu corpo experimenta sintropia, que é uma organização aumentada, em vez de entropia, que é desordem, colapso físico e caos. Quando você consegue aquietar a mente pensante, analítica e sintonizar mais prontamente a informação mais organizada, seu corpo responde automaticamente, processando um novo fluxo de consciência e energia, tornando-se assim muito mais eficiente, coerente e saudável. Foco convergente e divergente. No início da meditação do capítulo anterior, pedi para você repousar a atenção em diferentes partes do corpo e também no espaço em torno de diferentes partes dele. Agora, quero mergulhar mais fundo no motivo para fazer esse pedido em quase todas as minhas meditações. Quando pratica isso, você aguça a habilidade em duas maneiras diferentes de focar o cérebro, usando o foco convergente e o foco divergente. O foco convergente é unidirecionado ou fechado em um objeto, qualquer coisa que tenha matéria. É o tipo de foco que você exibe em minhas meditações quando repousa a atenção em uma parte específica do corpo. É o mesmo tipo de foco que usa quando presta atenção a objetos no ambiente. Quando pega um copo de água, telefona para alguém, manda uma mensagem ou amarra o sapato. Você em geral usa o foco estreito. Na maior parte do tempo que passa em foco estreito, você está focado em objetos ou coisas, matéria, e pessoas ou lugares no mundo externo, principalmente elementos tridimensionais. Lembra de nossa discussão anterior sobre viver em modo de sobrevivência, com os hormônios do estresse circulando o tempo todo pelo corpo, ajudando a manter a prontidão para lutar ou fugir? Quando estamos nesse estado, estreitamos o foco ainda mais, porque prestar atenção ao mundo externo, físico, se torna muito importante. De fato, nos tornamos materialistas. Definíamos a realidade com sentidos. Os diferentes compartimentos do cérebro que normalmente trabalham juntos começam a se subdividir, deixando de se comunicar entre si com eficiência e de trabalhar em estado de coerência, organização. Ficam em um estado incoerente, enviando mensagens incoerentes pela medula para diversas partes do corpo. Vimos isso muitas e muitas vezes ao fazer varreduras para medir as ondas cerebrais. Como eu disse antes, quando o cérebro está incoerente, você está incoerente. Quando o cérebro não funciona direito, você não funciona direito. É como se, em vez de tocar uma bela sinfonia, seu cérebro e corpo produzissem cacofonia. Por causa desse estado desequilibrado, incoerente, você tenta controlar ou impor desfechos em sua vida. Tenta prever um futuro baseado no passado e faz isso em parte prestando mais atenção ao mundo externo dos objetos e coisas do que ao mundo interno de pensamentos e sentimentos. Em outras palavras, você permanece em foco estreito, convergente, pensando obsessivamente nas mesmas coisas. Isso é o que o estresse faz. Influencia o indivíduo a ficar obcecado com seus problemas, de forma que possa estar preparado para o pior cenário possível, baseado em lembranças do passado. Estar preparado para o pior desfecho permite uma chance maior de sobrevivência porque, aconteça o que acontecer, você está preparado. Porém, quando transfere a atenção do foco estreito para outro mais aberto e largo, como faz nessa meditação, você pode se tornar consciente do espaço e também da luz e da energia em torno de seu corpo no espaço. O nome disso é foco divergente. Você deixa de focar em alguma coisa para focar em coisa nenhuma. Na onda, energia, em vez de na partícula, matéria. A realidade é tanto partícula quanto onda. É ambas as coisas, matéria e energia. Assim,
Quando você pratica o uso do foco estreito para repousar a atenção em diferentes partes do corpo, reconhecendo a partícula, e depois abre o foco para sentir o espaço em torno das partes de seu corpo no espaço, reconhecendo a onda, seu cérebro muda para um estado mais coerente, equilibrado. Entrada na mente subconsciente. Nos anos 1970, o Dr. Les Fehmi, diretor do Centro de Biofeedback de Princeton, Nova Jersey, descobriu como a transferência de atenção do foco estreito para o aberto altera as ondas cerebrais. Fehmi, pioneiro em atenção em biofeedback, tentava encontrar um método para ensinar as pessoas a alterar as ondas cerebrais de beta, pensamento consciente, para alfa, relaxado e criativo. Ele descobriu que o modo mais eficiente para produzir a alteração era orientar as pessoas para tomarem consciência do espaço ou do nada, adotando o que ele chamou de foco aberto. A tradição budista usa esse método de meditação há milhares de anos. Quando você abre o foco e sente a informação no lugar da matéria, suas ondas cerebrais reduzem a velocidade de beta para alfa. Isso faz sentido porque, quando você está sentindo, não está pensando. Quando o cérebro pensante, o neocórtex, desacelera, você consegue ir além da mente analítica, também chamada de mente crítica, que separa a mente consciente da subconsciente. Você então pode entrar na sede do sistema operacional do seu corpo, o sistema nervoso autônomo, sobre o qual leu no capítulo anterior, e seu cérebro pode funcionar de modo mais holístico. Quando faz a meditação da bênção dos centros de energia, que vou ensinar no fim deste capítulo, você coloca sua atenção em cada um dos centros de energia do corpo, também chamados de chakras, que significa rodas, nos antigos textos védicos do leste da Índia, e em seguida abre o foco. Como o local onde você coloca a atenção é onde coloca a energia, à medida que coloca a atenção em cada centro e sua energia se move para lá, cada um deles começa a ser ativado. Não é mistério que, se você tem uma fantasia sexual na mente e no cérebro, a energia que se move para aquele centro do seu corpo é ativada de forma muito específica. E quando isso acontece, órgãos, tecidos, substâncias químicas, hormônios e tecido nervoso respondem. Se está com fome e pensa no que vai comer, seus sucos digestivos são ativados, você saliva e seu corpo se prepara para a experiência de comer porque há energia ativando aquela área. Se pensar em criticar seu chefe ou discutir com sua filha, você secreta adrenalina antes do confronto. Em cada um desses casos, o pensamento que você pensa se torna a experiência. Vou explicar isso com mais detalhes na próxima sessão, quando falarmos sobre os centros individuais de energia. Por enquanto, basta saber que isso acontece porque cada centro produz a própria expressão hormonal química que ativa órgãos, tecidos e células em cada área. Imagina o que começaria a acontecer se você conseguisse desacelerar as suas ondas cerebrais em uma meditação e tivesse acesso ao sistema operacional de cada um desses centros de energia ao colocar a atenção no espaço em torno de cada um, abrindo assim o foco. Cada centro ficaria mais organizado e mais coerente, o que sinalizaria os neurônios para criar um novo nível de mente e ativar os órgãos, tecidos e células daquela região, produzindo os hormônios e mensageiros químicos de cada centro. Se fizesse isso repetidamente, com o tempo, você começaria a promover alterações reais, físicas. Na comunidade de alunos que segue esses ensinamentos, as pessoas se curaram de infecção urinária crônica, problemas de próstata, impotência, diverticulite, doença de Crohn, alergias alimentares e sensibilidades, como doença celíaca, tumores no ovário, enzimas hepáticas elevadas, refluxo ácido, palpitações cardíacas, arritmias, asma, doenças pulmonares, problemas nas costas, doenças da tireoide, câncer de garganta, dor no pescoço, enxaqueca crônica, dores de cabeça, tumores no cérebro e outras mais. Vimos todo tipo de melhora em pessoas que praticam essa meditação, às vezes até depois da primeira vez. Essas curas impressionantes
foram possíveis porque os alunos conseguiram mudar epigeneticamente a expressão do DNA, ligando alguns genes e desligando outros, alterando o modo como genes expressam proteínas no corpo físico, conforme você viu no capítulo 2. Como funciona o centro de energia do corpo? A seguir, vamos dar uma boa olhada em cada um dos centros de energia do corpo. Mas antes, quero explicar um pouco mais sobre seu funcionamento. Pense em cada um deles como um centro individual de informação. Cada um tem sua energia específica, que transmite um nível correspondente de consciência, emissão própria de luz, expressão de informação muito específica ou frequência própria, transmitindo uma certa mensagem. Cada um também tem as próprias glândulas individuais, os próprios hormônios, a própria química e o próprio plexo individual de neurônios. Pense nesses aglomerados individuais de redes neurológicas como mini-cérebros. Se cada um desses cérebros tem o próprio cérebro, cada um também tem mente própria. Dê uma olhada na figura 4.3 que aparece para você. Ela relaciona a localização de cada centro, sua anatomia e fisiologia. Como você viu no segundo capítulo, quando a consciência ativa o tecido neurológico, cria mente. Mente é o cérebro em ação. Portanto, se cada centro energético tem um plexo de neurônios, cada um tem uma mente individual, ou melhor dizendo, cada centro tem uma mente própria. O que ativa a mente é energia com intenção e diretiva, uma intenção consciente. Quando um centro é ativado, ele, por sua vez, ativa hormônios, tecidos, substâncias químicas e funções celulares e emite energia. Por exemplo, quando o primeiro centro, sede das glândulas reprodutivas, é ativado com energia, a mente deste tem objetivo e intenção muito específicos. Quando você, como ser consciente, tem um pensamento ou uma fantasia, isso é consciência. Aliás, agindo sobre o tecido neurológico. Não demora a notar que seu corpo muda fisiologicamente e, portanto, sua energia também. O corpo secreta substâncias químicas e hormônios das glândulas correspondentes a fim de prepará-lo emocionalmente para o intercurso. Você fica com mais energia naquele centro e ele emite a frequência própria e específica, transmitindo uma mensagem intencional. A energia que transmite a intenção consciente ativa o centro reprodutivo, e a mente no cérebro influencia a mente daquele plexo nervoso individual. A mente localizada naquela área específica do corpo, por meio de seu mini-cérebro, opera no nível subconsciente por meio do sistema nervoso autônomo. Está além do controle consciente. Podemos dizer que o corpo agora segue a mente, enquanto o mini-cérebro de centro de energia ativa as glândulas relacionadas, que, por sua vez, ativam hormônios correspondentes, que sinalizam as substâncias químicas apropriadas para alterar o estado emocional e a fisiologia do corpo. Você então emite uma energia muito clara, que transmite uma diretiva específica daquele centro. Todos nós já sentimos esse tipo de energia de uma pessoa muito sexual. Quando a energia se move por aquele tecido neurológico ou plexo de neurônios, cria a mente naquele nível, de forma que, quando ativado, o centro tem mente própria. Quando ativamos seu mini-cérebro e, portanto, sua mente, confiamos nas vísceras e a mesma sequência de eventos que acabamos de ver no primeiro centro de energia acontece nesse centro, mas com diferentes neurocircuitos, hormônios, substâncias químicas, emoções, energia e informação. De fato, essa área foi chamada de segundo cérebro devido a centenas de milhões de neurônios e conexões neurais, mais do que existe na medula ou no sistema nervoso periférico. De fato, 95% do hormônio do bem-estar, a serotonina, não se encontram no cérebro, mas sim no intestino. Então, confiar nas vísceras significa confiar em nossos instintos. É quase como se nosso corpo e o cérebro desse centro pudessem suplantar nosso cérebro em mente pensantes analíticos e racionais. E o centro do coração? O que acontece quando você age com o coração?
Como os dois primeiros centros, esse quarto, localizado no meio do peito, tem frequência, hormônios, substâncias químicas, emoções e mini-cérebro, que bebe do campo de energia e informação circundante. Quando você age com o coração, tende a ser mais cuidadoso, gentil, inspirado, altruísta, compassivo, generoso, grato, confiante e paciente. Quando o minicérebro recebe informação, manda instruções e mensagens aos órgãos e tecidos localizados naquela parte do corpo e você emite energia amorosa a partir desse centro específico de informação. Agora, vamos olhar em mais detalhes cada um dos centros de energia. Alguns se sobrepõem um pouco nas funções, mas no geral, se você entende um pouco o que seja do corpo, eles são bem autoexplicativos. Você pode rever a figura 4.3 se precisar. Conheça melhor os centros de energia. O primeiro centro de energia governa a região dos órgãos sexuais, inclusive o períneo, o assoalho pélvico, as glândulas conectadas à vagina ou ao pênis, a próstata nos homens, a bexiga, o intestino e o ânus. Esse centro de energia tem a ver com reprodução e procriação, excreção, sexualidade e identidade sexual. Os hormônios estrogênio e progesterona nas mulheres e testosterona nos homens são relacionados a esse centro. Esse centro de energia também está associado ao plexo nervoso mesentérico inferior. Existe uma tremenda dose de energia criativa no primeiro centro. Pense na quantidade de energia que você usa para criar a vida e gerar um bebê. Quando esse centro está em equilíbrio, sua energia criativa flui com facilidade e você está enraizado em sua identidade sexual. O segundo centro de energia fica atrás e ligeiramente abaixo do umbigo. Governa ovários, útero, cólon, pâncreas e parte inferior das costas. Tem a ver com consumo, digestão, eliminação e quebra do alimento em energia, incluindo enzimas e sucos digestivos, bem como com enzimas e hormônios que equilibram os níveis de açúcar no sangue. Também está conectado ao plexo nervoso mesentérico superior. Esse centro de energia também é relacionado a redes e estruturas sociais, relacionamentos, sistemas de apoio, família, culturas e relações interpessoais. Pense nele como centro para se agarrar ou abandonar, consumir ou eliminar. Quando esse centro está em equilíbrio, você se sente seguro em seu ambiente e no mundo. O terceiro centro de energia se localiza na cavidade do intestino. Governa estômago, intestino delgado, baço, fígado, vesícula, glândulas adrenais e rins. Os hormônios associados incluem adrenalina e cortisol, hormônios dos rins e substâncias químicas, como renina, angiotensina e eritropoetina. Todas as enzimas hepáticas, enzimas do estômago, como pepsina, tripsina, quimotripsina e ácido hidroclorídrico. Esse centro de energia está relacionado ao plexo solar, também chamado de plexo celíaco. Esse centro está associado à vontade, força, vaidade, controle, impulso, agressividade e dominância. É o centro da ação competitiva e do poder pessoal, da autoestima e da intenção dirigida. Quando o terceiro centro está em equilíbrio, você usa a vontade e o impulso para superar o ambiente e as condições de sua vida. Diferentemente do segundo centro, esse é naturalmente ativado quando você percebe que seu ambiente não é seguro ou é imprevisível, de modo que você precisa se proteger, cuidar de sua tribo e de si mesmo. O terceiro centro também fica ativo quando você quer alguma coisa e precisa usar o corpo para consegui-la. O quarto centro de energia está localizado no espaço atrás do osso externo. Governa o coração, os pulmões e a glândula timo, principal glândula de imunidade do corpo, conhecida como a fonte da juventude. Os hormônios associados a esse centro incluem o do crescimento e a oxitocina, bem como uma cascata de 1000 diferentes substâncias químicas que estimulam a saúde do sistema imunológico via glândula timo, responsável pelo crescimento, reparo e regeneração do corpo. O plexo nervoso que esse centro governa é o plexo do coração.
Os primeiros 3 centros são de sobrevivência e refletem nossa natureza animal, ou humanidade. No 4º centro de energia, saímos do egoísmo para o altruísmo. Esse centro está associado às emoções de amor e cuidado, nutrição, compaixão, gratidão, reconhecimento, bondade, inspiração, altruísmo, integridade e confiança. É onde se origina a nossa divindade. É o assento da alma. Quando o 4º centro está em equilíbrio, nos preocupamos com os outros e queremos trabalhar em cooperação pelo bem maior da comunidade. Sentimos um amor genuíno pela vida. Nos sentimos inteiros e satisfeitos com quem somos. O 5º campo de energia está localizado no centro da garganta. Governa a tireoide, paratireoide, glândulas salivares e tecidos do pescoço. Os hormônios associados a esse centro incluem os da tireoide: tiroxina, as substâncias químicas da paratireoide que governam o metabolismo do corpo e os níveis de cálcio em circulação. O plexo nervoso governado por esse centro é o plexo da tireoide. Esse centro está associado à expressão do amor que você sente no 4º centro, bem como a falar a sua verdade e fortalecer pessoalmente sua realidade por meio da linguagem e do som. Quando o 5º centro está equilibrado, você verbaliza sua verdade presente, o que inclui a expressão de seu amor. Você se sente tão satisfeito consigo e com a vida que simplesmente tem que compartilhar seus pensamentos e sentimentos. O 6º centro de energia está localizado no espaço entre o fundo da garganta e a parte de trás da cabeça. Se for muito complicado para imaginar, pense no centro do cérebro ligeiramente inclinado para a parte de trás da cabeça. Ele governa a glândula pineal, uma glândula sagrada. Alguns povos chamam a pineal de 3º olho, mas eu a chamo de 1º olho. Ela é associada à porta para dimensões superiores e à mudança de sua percepção, de forma que você consiga ver além do véu e enxergar a realidade de forma não linear. Quando esse centro está aberto, é como uma antena de rádio que você pode usar para sintonizar em frequências mais elevadas, além dos 5 sentidos. É o lugar onde o alquimista em você desperta. Dedico um capítulo inteiro à glândula pineal mais adiante, mas por hora, saiba que ela secreta hormônios como serotonina e melatonina, bem como alguns outros metabólitos maravilhosos, responsáveis pelos ritmos circadianos de se sentir acordado em resposta à luz visível durante o dia e sonolento em resposta ao escuro da noite. A glândula pineal é sensível a todas as frequências eletromagnéticas, além da luz visível, e pode produzir derivativos químicos correspondentes de melatonina que alteram sua visão da realidade. Quando essa glândula está equilibrada, o cérebro funciona de maneira clara. Você está lúcido, mais consciente dos mundos interno e externo, vendo e percebendo mais a cada dia. O 7º centro de energia fica no centro da cabeça e inclui a glândula pituitária. Essa glândula foi chamada de glândula mestra, porque governa e cria harmonia em uma cascata descendente, desde o centro do cérebro para as glândulas pineal, tireoide, timo, adrenais, pancreática, até as glândulas sexuais. É o centro do corpo, onde você experimenta sua maior expressão de divindade. É de onde se origina sua divindade, seu mais alto nível de consciência. Quando essa glândula está em equilíbrio, você está em harmonia com todas as coisas. O 8º centro de energia se localiza a cerca de 40 centímetros acima da cabeça e é o único não associado a uma área do corpo físico. Os egípcios a chamavam de Ka. Representa a conexão com o cosmos, o universo, o todo. Quando esse centro é ativado, você se sente digno de receber, e isso abre para insights, epifanias, compreensões profundas e downloads criativos de frequência e informação que entram em seu corpo físico e cérebro, não a partir de memórias armazenadas no sistema nervoso, mas do cosmos, do universo, do campo unificado, ou seja lá como você queira chamar esse poder maior que o eu individual. Acessamos os dados e a memória do campo quântico por meio desse centro. Evoluindo nossa energia.
Agora que descrevi cada um desses centros de energia em detalhes, vamos dar uma olhada mais dinâmica em como podem funcionar. Certamente, o nosso corpo é projetado para usar energia em cada um dos centros que relacionei. Mas o que acontece quando fazemos mais com nossa energia do que só sobreviver? O que acontece quando, em vez de liberar toda a nossa energia para o exterior, para procriar, digerir alimentos, fugir do perigo e assim por diante, começamos a evoluir parte dessa energia para cima, de maneira consistente, de um centro para o outro, aumentando sua frequência enquanto ela sobe? Funciona assim. Começamos canalizando nossa energia criativa a partir do primeiro centro. Quando nos sentimos suficientemente seguros para criar, a energia criativa evolui, subindo e fluindo para o segundo centro. Quando temos que dominar alguma limitação ou superar uma condição no ambiente, podemos fazer bom uso da energia criativa, e então ela flui para o terceiro centro, assento de nossa vontade e força. Quando transcendemos com sucesso a adversidade na vida que nos desafiou a crescer e superar, temos a oportunidade de nos sentirmos mais completos, mais livres e mais satisfeitos, e então conseguimos sentir amor genuíno por nós mesmos e pelos outros, enquanto a energia flui e ativa o quarto centro. Quando isso acontece, queremos expressar nossa verdade presente, o que aprendemos, ou o amor ou a integridade que sentimos, e isso permite que a energia se mova adiante e ative o quinto centro. Depois disso, quando a evolução de energia ativa o sexto centro, áreas dormentes do cérebro se abrem, de forma que o véu da ilusão é erguido, e percebemos um espectro mais amplo de realidade do que nunca víamos antes. Começamos a nos sentir iluminados, o corpo entra em maior harmonia e equilíbrio, e nosso ambiente externo, inclusive o mundo natural que nos cerca, também entra em maior harmonia e equilíbrio quando a energia ascende e ativa o sétimo centro. Quando sentimos a energia iluminada, começamos a nos sentir realmente dignos, e a energia pode enfim subir e ativar o oitavo centro, onde recebemos os frutos de nossos esforços, visões, sonhos, insights, manifestações e conhecimento que não vem de nenhum lugar da mente no corpo, como as memórias, mas de um poder maior dentro de nós e à nossa volta. Esse fluxo contínuo de energia evolutiva do primeiro ao oitavo centro está representado na figura 4.4a que aparece agora para você. É esse o tipo de evolução pessoal que acontece quando a energia flui de maneira consciente. O ideal. O que acontece com muita frequência, porém, é que os eventos da vida e o modo como reagimos a eles provocam a retenção da energia, que não flui mais nesse padrão magnífico que acabei de descrever. Os pontos do corpo onde a energia fica estagnada são os centros de energia associados às questões com as quais estamos lidando. A figura 4.4b descreve o que acontece quando a energia fica estagnada e não consegue fluir para os centros mais altos. Dê uma olhada nessa imagem. Se, por exemplo, uma pessoa sofreu abuso sexual ou foi condicionada desde a infância a pensar que sexo é ruim, a energia pode ficar estagnada no primeiro centro, associado à sexualidade, e ela pode ter problemas para acessar a criatividade. Por outro lado, se a pessoa consegue acessar a energia criativa, mas não se sente seguro bastante para usar sua criatividade no mundo, sentindo-se vitimizada nos relacionamentos sociais e interpessoais, ou se sofreu trauma ou traição causados por outros, pode reter essa energia no segundo centro. Essa pessoa teria mais probabilidade para sentir culpa, vergonha, sofrimento, baixa autoestima ou medo excessivo. Se a pessoa consegue fazer a sua energia fluir para o terceiro centro, mas tem problemas de ego e é vaidosa, autocentrada, controladora, dominadora, raivosa, amarga e excessivamente competitiva, a energia fica retida no terceiro centro, e ela pode ter dificuldades de controle ou motivação. Se a pessoa não consegue abrir o coração e sentir amor e confiança, ou se tem medo de expressar amor ou o que realmente sente, a energia também pode ficar estagnada, nos quarto e quinto centros, respectivamente. Embora a energia possa ficar retida em qualquer um dos centros, é nos primeiros três
que tende a ficar presa com mais frequência. Quando fica presa, a energia não consegue evoluir e fluir na corrente regular descrita anteriormente, que ativa os centros de energia superiores, onde sentimos amor pela vida e o desejo de retribuir. Fazer esse circuito fluir como foi projetado para fluir é o objetivo da meditação da bênção do centro de energia. Abençoamos cada um dos centros para fazer a energia estagnada voltar a fluir. Consumindo nosso campo de energia. Como discutimos anteriormente, nosso corpo é cercado por campos invisíveis de energia eletromagnética, que estão sempre transmitindo uma intenção ou diretiva consciente. Quando ativamos cada um dos 7 centros de energia do corpo, podemos dizer que estamos expressando a energia desses centros. Colocando de forma simples, quando nós, como seres conscientes, ativamos uma energia específica em cada centro individual, estimulamos os plexos neurológicos associados a produzir um nível de consciência que ativa as glândulas, tecidos, hormônios e substâncias químicas apropriados em cada centro. Uma vez ativado cada centro único, o corpo emite energia transmitindo informação específica ou intenção a partir dele. No entanto, se continuamos vivendo em sobrevivência e somos excessivamente sexuais, consumistas ou estressados, vivendo pelos 3 primeiros centros, extraímos energia do campo invisível transmissor de informação que cerca o corpo de modo sistemático e a transformamos em substâncias químicas. A repetição desse processo ao longo do tempo faz o campo em volta do corpo encolher. O resultado é que diminuímos nossa luz e não há energia que transmita uma intenção consciente movendo-se pelos centros para criar a mente correlacionada a cada um. Resumindo, usamos nosso campo de energia como um recurso. O nível limitado de mente com quantidade limitada de energia de cada centro vai enviar um sinal limitado para células, tecidos, órgãos e sistemas do corpo circundantes. O resultado pode produzir um sinal enfraquecido e uma frequência mais baixa de energia, transmitindo informação vital para o corpo. A frequência reduzida dos sinais cria doença. Podemos dizer que, em termos de nível energético, toda doença é uma diminuição de frequência e uma mensagem incoerente. Dê uma olhada na figura 4.5. Os 3 primeiros centros são consumidores de energia. Quando utilizamos excessivamente, extraímos constantemente do campo invisível de energia e o transformamos em substância química. O campo em volta do nosso corpo começa a encolher. Lembra como eu disse que os 3 centros de energia mais baixos do corpo tratam da sobrevivência? Por isso representam nossa natureza egoísta. Eles têm a ver com o uso de poder, agressividade, força ou competição para sobreviver às condições do ambiente por tempo suficiente para consumir alimento, nutrir-se e depois procriar e dar continuidade à espécie. Ao passo que os 5 centros superiores representam nossa natureza desinteressada e lidam com pensamentos e emoções mais altruístas. A natureza fez esses 3 centros inferiores muito agradáveis, a fim de continuarmos nos dedicando a ações relacionadas a eles e ao que representam. Fazer sexo, o primeiro centro, e comer, o segundo centro, são coisas muito prazerosas, assim como se conectar e comunicar com outras pessoas, que também é do segundo centro. O poder pessoal, terceiro centro, pode ser inebriante, incluindo o sucesso de superar obstáculos, conseguir o que se quer, competir e vencer, sobreviver a um ambiente específico e se esforçar para mover o corpo por aí. Você pode ver por que algumas pessoas tendem a utilizar excessivamente um ou mais dos 3 primeiros centros e com isso consumir mais do campo de energia vital e informação em volta do corpo. Por exemplo, uma pessoa excessivamente assexual tira a energia extra do campo em volta de seu primeiro centro. Uma pessoa enredada em vergonha ou culpa, que se sente vitimizada, que se apega às emoções do passado e sofre constantemente, consome energia excessiva do campo em torno do segundo centro, e com isso se apega à energia desse centro. Uma pessoa muito controladora ou estressada extrai energia adicional do campo que cerca o terceiro centro.
Quando nossa consciência não evolui, nossa energia também não. O nível subatômico. Tudo isso começa no nível subatômico, ou quântico. Então, vamos discutir como acontece. Dê uma olhada na figura 4.6 que aparece para você. Se você pegar dois átomos, cada um com seu núcleo, e os juntar para formar uma molécula, a sobreposição dos dois círculos onde eles se unem é onde compartilham luz e informação. Por compartilhar informação, dividem energia semelhante de frequência específica. O que mantém os dois átomos juntos, como molécula, é um campo de energia invisível. Uma vez que esses átomos se juntem para formar uma molécula e trocar informação, terão características e propriedades físicas, como densidade, ponto de ebulição e peso atômico, para mencionar algumas, diferentes de quando estavam lado a lado, separados. É importante notar que o que dá propriedades específicas à molécula e a sustenta em forma e estrutura em matéria é o campo invisível de energia que cerca a matéria. Moléculas não poderiam se ligar sem compartilhar informação e energia. Se você acrescenta outro átomo, forma uma molécula diferente que também tem características, propriedades físicas e estrutura atômica diferentes. Se continua adicionando mais e mais átomos, forma uma substância química, e há um campo invisível de energia em torno dessa substância que a sustenta na forma física e lhe dá vida. Essas forças atômicas são reais e mensuráveis. Se você juntar substâncias químicas suficientes, acabará formando uma célula, e a célula também tem um campo de energia invisível à sua volta que lhe dá vida. A célula, na verdade, se alimenta de diferentes frequências de luz. Não são moléculas e cargas positivas ou negativas que instruem a célula a fazer o que faz. De acordo com o novo campo da biologia, chamado de biologia quântica, são os biofótons que discutimos anteriormente e seus padrões de luz e frequência que a célula emite e recebe que dão as instruções. Quanto mais saudável a célula, mais coerentes os biofótons que emite. Se você lembra o que aprendeu até agora, coerência é uma expressão organizada de frequência, a troca de informação, que são, via frequências eletromagnéticas de luz, entre a célula e o campo de energia que a cerca, acontece mais depressa que a velocidade da luz, o que significa que acontece no nível quântico. Bem, continuando. Se você junta um grupo de células, forma um tecido. E esse tecido tem um campo invisível de frequência coerente e energia unificadoras, que fazem todas aquelas células individuais trabalharem juntas em harmonia, funcionando como uma comunidade. Se você pega esse tecido e o desenvolve em uma função mais especializada, forma um órgão, e um órgão também tem um campo invisível de energia eletromagnética. Esse órgão literalmente recebe informação desse campo de energia invisível. De fato, a memória do órgão existe no campo. O modo como isso pode afetar pacientes de transplante é fascinante. Provavelmente, a história mais famosa é a da Claire Sylvia, que escreveu um livro chamado A Voz do Coração, sobre suas experiências depois de ser submetida a um transplante de coração e pulmão em 1988. Na época, tudo o que ela sabia era que os órgãos provinham de um doador de 18 anos, morto em um acidente de motocicleta. Depois do transplante, a bailarina profissional e coreógrafa de 47 anos desenvolveu enorme desejo por nuggets de frango, batatas fritas, cerveja, pimentões verdes e chocolate Snickers, alimentos dos quais nunca havia gostado. A sua personalidade também mudou. Ela se tornou muito mais assertiva, mais confiante. A filha adolescente até brincava sobre ela ter desenvolvido um andar masculino. Quando Sylvia enfim conseguiu rastrear a família do doador, descobriu que os alimentos que desejava desde o transplante eram os favoritos do jovem. A informação vital estava armazenada no campo de luz do órgão. A história mais dramática para ilustrar o fenômeno envolve uma menina de 8 anos que, depois de receber o coração de uma menina de 10, começou a ter vívidos pesadelos sobre ser assassinada. A doadora, de fato, havia sido assassinada, e o criminoso não fora capturado. A mãe da paciente a levou a um psiquiatra,
que ficou convencido de que a menina sonhava com eventos que haviam ocorrido. Enfim, procuraram a polícia, que abriu uma investigação usando o relato detalhado da menina sobre o assassinato, inclusive informações sobre a hora e o local do crime, a arma, as características físicas do criminoso e as roupas que ele vestia. Por incrível que pareça, o assassino foi identificado, preso e condenado. Nesses casos, a informação no campo de energia do órgão transplantado alterou a expressão do campo de energia do indivíduo depois do transplante. A luz e a informação diferentes desse campo se misturaram às do campo do paciente. O receptor pode captar a informação como memória no campo, e esta influencia sua mente e seu corpo. A energia contendo informação específica influencia a matéria. Quando você agrupa órgãos, formam um sistema, como o músculo esquelético, cardiovascular, digestivo, reprodutor, endócrino, linfático, nervoso e imunológico, para mencionar alguns exemplos. Esses sistemas funcionam extraindo informação do campo invisível de energia e consciência que os cerca. Quando você junta todos esses sistemas, forma um corpo que também tem um campo invisível de energia eletromagnética ao redor. E esse campo eletromagnético de luz é quem realmente somos. Agora, de volta aos hormônios do estresse. Como já mencionei, quando você está em modo de sobrevivência e extrai muita energia do campo invisível para transformá-la em substâncias químicas em seu corpo físico, seja por excesso de sexo, comida, estresse ou todos ao mesmo tempo, o campo energético em torno de seu corpo diminui. Isso significa que não há energia ou luz suficiente cercando seu corpo para dar à matéria as instruções apropriadas para a homeostase, crescimento e reparo. Quando isso acontece, os centros individuais não mais recebem, processam ou expressam energia e não mais produzem uma mente neurológica saudável para enviar os sinais necessários às partes do corpo onde tem inervações. Como a energia com intenção consciente, ativando ou circulando pelo tecido neurológico cria a mente, os centros de energia diminuem a expressão das mentes para regular células, tecidos, órgãos e sistemas do corpo porque não há energia circulando por eles. Então, o corpo começa a funcionar mais como uma porção de matéria sem a adequada energia coerente de luz e informação. Os minicérebros se tornam incoerentes, bem como o nosso cérebro. Além disso, quando está incoerente e compartimentalizado por causa dos hormônios do estresse, o cérebro envia uma mensagem muito incoerente, como estática em um rádio, pelo sistema nervoso central para cada um dos plexos de neurônios relacionados à comunicação com o corpo. Quando os minicérebros recebem mensagens incoerentes, enviam uma mensagem incoerente aos órgãos, tecidos e células relacionados a eles. Isso afeta a expressão hormonal e a condutividade nervosa de diferentes órgãos, tecidos e células. E essa incoerência começa a criar doença ou desequilíbrio. O resultado é que quando os cérebros individuais se tornam incoerentes, cada área correspondente do corpo se torna incoerente. E quando eles não funcionam bem, nós não funcionamos bem. Aumentar a energia. Na meditação da bênção do centro de energia, quando aprende a repousar sua atenção em cada centro e ficar ciente do espaço em volta deles, você cria coerência em cada um dos pequenos cérebros, da mesma maneira que cria coerência no grande cérebro entre suas orelhas. Quando reconhece a partícula, que é a matéria, ao repousar a atenção no períneo, que é o primeiro centro, no espaço atrás do umbigo, segundo centro, na cavidade do intestino, terceiro centro, no centro do peito, o quarto centro, e assim por diante, você ancora sua atenção naquele centro. E onde você coloca a sua atenção é onde coloca a sua energia. A seguir, você coloca sua atenção no ou abre o foco para o espaço em torno de cada centro, sintonizando na energia além do centro.
Ao fazer isso, é de vital importância que você entre em um estado de emoção elevada, como amor, gratidão ou alegria. Como você aprendeu nos capítulos anteriores, isso é importante porque emoção elevada é energia. E quanto mais tempo mantiver o foco aberto a partir de um estado de emoção elevada, mais você vai construir um campo muito coerente com uma frequência muito alta em torno daquele centro em seu corpo. Assim que você constrói um campo coerente em torno de um centro, este tem energia coerente com instruções corretas a que recorrer. Os átomos, moléculas e substâncias químicas que formam as células, que criam os tecidos que compõem os órgãos e os sistemas do corpo, vão recorrer a um novo campo de luz e informação e a uma energia mais coerente, que transmite uma mensagem mais intencional, fornecendo novas instruções a cada centro. O corpo, então, começa a responder a uma nova mente. Quando você se entrega, entra no momento presente e entende que onde coloca a sua atenção é onde coloca a sua energia, pode construir um novo campo de luz e informação e elevar a frequência do sinal. Esse pensamento intencional dirige a energia a cada centro para produzir uma nova mente naquele cérebro individual. Quando cada centro recorre a um novo campo de frequência e informação, o corpo volta ao equilíbrio ou homeostase. Nesse novo estado, você se torna mais energia e menos matéria, mais onda e menos partícula. Quanto mais elevada a emoção, mais energia você cria e mais profunda a mudança que pode resultar. Por outro lado, se você permanece preso nas emoções de sobrevivência, de preocupação, medo, ansiedade, frustração, raiva, desconfiança e assim por diante, não tem essa energia, informação e luz em torno do corpo. Quando a frequência, a luz e a energia ficam mais lentas e mais incoerentes em cada centro, você se torna mais matéria e menos energia, até o corpo começar a adoecer. O propósito dessa meditação é acelerar a frequência de retorno à coerência e organização, elevando a frequência da matéria ou levando a matéria a uma mente nova, mais coerente. Mas lembre-se, isso não pode ser feito à força. Você não pode simplesmente desejar ou forçar o acontecimento. Não acontece por tentativa, nem por esperança, nem por desejo, porque não pode ser feito com a mente consciente. Você tem que entrar em sua mente subconsciente, porque é lá que está o sistema operacional, o sistema nervoso autônomo, que controla e faz funcionar todos os centros de energia. Você precisa sair do padrão de ondas cerebrais beta, porque beta o mantém na mente consciente, separado do subconsciente ou do sistema nervoso autônomo que comanda o espetáculo. Quanto mais fundo você vai na meditação, de ondas beta para alfa e delas para teta, o estado semi-acordado, semi-adormecido da meditação mais profunda, mais lenta a sua frequência e mais acesso você tem ao sistema operacional. Na meditação da bênção do centro de energia, seu trabalho é reduzir a velocidade das ondas cerebrais e combinar uma emoção elevada com a intenção de abençoar cada centro de energia pelo bem maior, amando-os para trazê-los à vida, e depois entregar-se e deixar seu sistema nervoso autônomo assumir o comando, porque ele já sabe como fazer isso sem a ajuda da mente consciente. Você não pensa, não vê e não analisa. Faz uma coisa que, em princípio, pode parecer muito mais difícil. Você planta uma semente de informação e deixa acontecer. Permite que ela receba instruções e energia e as utilize para criar mais equilíbrio e organização em seu corpo. Medimos a eficiência com que nossos alunos conseguem usar essa meditação para aumentar a energia em cada centro e alcançar equilíbrio entre eles. Para isso, usamos o aparelho de visualização de descarga de gás sobre o qual você leu em um capítulo anterior, medindo o campo de energia dos participantes antes e depois da meditação da bênção dos centros. A tecnologia GDV usa uma câmera especializada para capturar imagens do dedo de um sujeito enquanto uma corrente elétrica, fraca e totalmente indolor, é aplicada à ponta do dedo por menos de 1 milésimo de segundo.
O corpo responde à corrente descarregando uma nuvem de elétrons feita de fótons. Embora a descarga não seja visível a olho nu, a câmera do equipamento de GDV consegue capturá-la e traduzi-la em um arquivo digital de computador. Depois, um software chamado Be-Well usa os dados para criar uma imagem. O programa Be-Well usa os mesmos dados do GDV para estimar a frequência de cada centro de energia e comparar com a norma. Também usamos o equipamento de GDV para medir como essa meditação, bem como qualquer outra deste livro, intensifica o campo de energia em torno do corpo todo. Como você vai ler em breve nas instruções, no início da meditação, eu repito várias vezes para você colocar a atenção não só em várias partes do corpo, mas também no espaço em torno dessas partes e depois, no fim da meditação, no espaço em torno de todo o seu corpo. Como você aprendeu, onde você coloca a sua atenção é onde coloca a sua energia. Então, se coloca o foco nesse espaço, é naturalmente ali que sua energia vai estar. Ao fazer isso, você usa sua atenção, consciência e energia para construir e intensificar o campo de luz e informação em torno de seu corpo. Isso cria ordem e sintropia, em vez de desordem e entropia. Aí então, você é mais energia coerente e menos matéria. Tem seu campo de luz e informação intensificado e pode recorrer a ele para criar. Meditação de bênção dos centros de energia. Essa meditação se tornou uma das mais populares entre nossos alunos e criou um número impressionante de resultados sobrenaturais. Como fiz no capítulo anterior, vou dar algumas instruções básicas para caso opte por fazer a meditação sozinho, você saiba como proceder. Comece colocando a atenção no primeiro centro de energia, depois amplie para o espaço em torno desse centro. Quando conseguir sentir o espaço em torno do centro de energia, abençoe o centro pelo bem maior. Depois conecte-se a emoções elevadas, como amor, gratidão ou alegria, para elevar a frequência do centro e criar um campo de energia coerente. Faça isso com cada um dos 7 centros de energia no corpo. Quando chegar ao 8º centro, um lugar cerca de 40 centímetros acima de sua cabeça, abençoe-o com gratidão ou reconhecimento, porque gratidão é o estado final para o recebimento. Esse centro vai então começar a abrir a porta para a informação profunda do campo quântico. Aí então, você abre o foco e coloca sua atenção na energia eletromagnética que cerca todo o seu corpo, construindo um novo campo de energia. Quando seu corpo recorre a um novo campo de energia eletromagnética, você se torna mais luz, mais energia e menos matéria, e eleva a frequência do corpo. Lembre-se, para criar o ilimitado, você precisa se sentir ilimitado. Para se curar de forma magnífica, você precisa se sentir magnífico. Acesse a emoção elevada e a sustente durante a meditação. Depois de abençoar cada centro de energia, deite-se por 15 minutos pelo menos. Relaxe, entregue-se e deixe o sistema nervoso autônomo receber as ordens e integrar toda a informação ao seu corpo. Parabéns por você ter finalizado mais este capítulo. Se você gostou desse áudio, eu peço que por gentileza se inscreva no meu canal. Isso me motiva muito a continuar trazendo mais conteúdo transformador. Te espero no 5º capítulo. Recondicione o corpo a uma nova mente. Até a próxima!